Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e novamente convidá-los para mais uma leitura, análise e reflexão sobre os textos bíblicos, hoje atendendo mais uma demanda, mais um pedido da minha companheira, amiga, assistente de trabalho, né, minha parceira Gemini, né, minha inteligência artificial, né, a respeito de Mateus capítulo 19, né, sobre a questão do divórcio, né. Então vamos fazer uma leitura aqui mais aprofundada sobre esse texto, certo? O texto começa dizendo assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, assim, é uma contradição que ele entra aqui, né? Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte para os discípulos dele: aquele que fizer tropeçar, que te fizer tropeçar, você tem que se arrancar no meio de ti, né? Então, se o discípulo dele segue a mesma lógica que Jesus está dizendo aqui, que o homem não pode se separar da mulher se tornando uma só carne, então o discípulo dele realmente não pode casar. Por quê? Porque se a mulher não fizer o que ele quer, o que ele gosta, for pedra de tropeço para ele, ele deve arrancar no meio dele, do meio dele, certo? Mas quando Deus diz no Éden que não era para o homem, era para o homem se juntar à mulher e tornar uma só carne, não quer dizer que Deus dizia que eles não poderiam se separar, né? O que Deus disse ali no jardim do Éden é que ele colocou o homem para cuidar do jardim, viu que o homem não era bom que o homem ficasse só e colocou a mulher lá. Quando ele disse os dois se tornar uma só carne, é que enquanto os dois estivessem juntos, a mulher ajudasse o homem ajudasse a mulher. Então, como eles eram uma só carne, toda atividade que o homem fosse fazer, a mulher também deveria fazer. Não tem nada a ver com sexualidade, tanto ou com um apetite sexual, tanto que você vai ver que a maioria dos líderes escolhidos pelo próprio Deus, principalmente o rei Salomão, teve mais de 1000 mulheres, né? Teve mais de 1000 mulheres. Outros personagens da Bíblia, eleitos pelo próprio Deus, tiveram mais de uma mulher. O próprio Jesus, senhoras e senhores, foi fruto de adultério, né? O nascimento dele foi resultado de um adultério. Tanto que Maria, quando o Espírito Santo engravida ela era casada com José, né? José se envergonhou dela, queria até repudiar ela naquele momento, né? Então, ou seja, a questão não é aqui moral, né? Não é que um homem não pode ter várias mulheres, né? Aqui é um pouco de misoginia, porque a mulher só pode ter um homem, mas você vai ver que na história, né? Vários eleitos por Deus, né? Como autoridade, tinham várias mulheres, né? Então, quando Deus diz que Davi também, quando Deus diz que até o discípulo de Jesus, Felipe, estava se relacionando com Herodias, mulher, né, de Herodes, o cara que matou todas as crianças de Belém por causa de Jesus, de até 2 anos, quando Jesus nasceu, né? Então, quando o texto vai dizer que o que Deus uniu, o homem não separe, né? Não é uma questão moral, né? Uma questão porque até porque se você for seguir a própria lógica de Jesus, o divórcio é possível. Por quê? Porque se a mulher fizer o homem tropeçar, ele tem que arrancar ela do meio dele, né? Então, para aqueles que seguem Jesus, o divórcio é possível. Então, ele entra até numa contradição, né? Então, quando Deus diz que o que ele juntou não separa o homem, é por quê? Porque ele colocou, falando especificamente sobre Adão e Eva, ele colocou Adão e Eva para trabalharem para ele lá e que ninguém separasse um do outro. Por quê? Porque Adão não poderia ficar sozinho, mas Eva tinha que ser o complemento dele. Ou seja, ajudar ele, fazer o que ele estivesse fazendo ali e ele também fazer o que ela estivesse fazendo ali. Menos cometer o pecado, né? Mas enfim. Ele vai dizer: replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, não tem nada a ver com divórcio a questão do desde o princípio aqui, né? Porque a união de Deus entre o homem e a mulher ali não foi uma questão sexual apenas. Foi para que um fosse companheiro do outro, mas isso não quer dizer que eles deveriam ficar juntos para sempre, né? Até porque se não desse certo, eu acho o casamento uma coisa muito séria, mas se não der certo, você tem que divorciar mesmo. Então, por isso que Moisés permitiu o divórcio, não é por causa da dureza do coração deles.
né? É porque é certo permitir o divórcio, né? Deus nunca disse que não poderia ter divórcio, né? Não poderia ter divórcio à toa, né? Repudiar a mulher por qualquer coisa, né? Mas nesse caso aqui, né? Jesus vai dizer assim: e porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, se é para separar da mulher, caso tenha, né? Então, no caso, então, a mãe dele cometeu adultério, porque a mãe dele teve uma relação sexual ilícita. O que é uma relação sexual ilícita? É uma relação fora do casamento. Maria teve uma relação com Deus de Jesus, o chefão da quadrilha, o Espírito Santo, né? Então, Maria é adúltera para Jesus. Então, será que ela não vale nada para Jesus, então? Né? E sem contar que a gente pode levar em conta que ela foi estrupada, né? Porque o cara chega um anjo perto dela lá, da milícia, né, celestial, e diz para ela assim: o Senhor, né, falou que você vai ter que engravidar, né? O texto vai dizer que ela era uma serva, né? Como é que ela poderia dizer não, né? Aí os discípulos vão dizer: disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Então os discípulos falam para Jesus: se eu posso divorciar da minha mulher, então só quando ela cometer adultério e me trair com outro, então não convém casar, né? Porque talvez vocês não dão certo por vários motivos, então vocês vão ter que se separar. Então, ou seja, Deus, quando criou o homem e a mulher no princípio, ele não disse que elas não poderiam se separar, apenas que quando estivessem juntos se tornassem uma só carne. Porque se não fosse para se tornar uma só carne, era melhor que se separasse, né? Um ajudasse o outro. Mas não tem nada a ver com o sentido de um estar preso ao outro para sempre, né? Aí, olha só o que Jesus vai dizer. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Ou seja, as únicas pessoas que vão estar aptas a esse conceito de Jesus, que é novo, não tem nada a ver com Gênesis, né, vão ser os discípulos dele, né? Por quê? Porque os discípulos dele, nessas condições que Jesus está estabelecendo, está dando, é melhor para eles não casar. Então, olha só o que Jesus vai dizer. Porque há eunucos de nascença, ele, com certeza, deve ser um eunuco de nascença, ou seja, que se, né, não quis mais ter relações sexuais com mulheres, nem relação nenhuma com mulheres. Há outros a quem os homens fizeram tais, então, ou seja, essa condição dele aqui, que ele está colocando pelos discípulos de poder só se separar se a mulher adulterar, trair, então, isso que ele está fazendo é fazendo com que os discípulos dele se tornem eunucos, né? Abstenham de ter, se neguem a ter relações sexuais com as mulheres. Por isso que eles vão até dizer que nessas condições de Jesus é melhor não casar. Né? Ele vai dizer, e há outros que assim mesmo se fizeram eunucos. Né? Isso aqui pode ser Jesus também, ele mesmo pode ter se feito eunuco, né? Até porque ele demonstra muita misoginia contra a mulher, né? Da forma como ele humilha a mulher, né? Cananeia, como ele humilha a mulher, chamando ela de cachorrinha lá, né? Colocando ela como se fosse a cachorrinha, ele fosse o dono, realmente aceitando isso. Quando ele humilha a mulher na casa do fariseu lá, deixando que a mulher beije os pés dele, chore tanto a ponto de lavar os pés dele com a própria lágrima e enxugar com o cabelo, né? Então, ou seja, o cara, para fazer isso com a mulher, ele tem que, no mínimo, ser misógino e se auto-transformado em eunuco, né? Aí ele vai dizer, por causa do reino dos céus. Só que aqui é mentira. Porque o reino dos céus aqui, que é o reino de Yahvé, verdadeiro, o sacrifício de animais para perdão dos pecados, o cumprimento da lei, nenhum dos escolhidos por Yahvé foram eunucos. Nem pelo contrário, para seguir o reino, para tomar conta do reino dos céus, das leis de Yahvé, eles tiveram até mais de uma mulher, como Davi, por exemplo, como Salomão, por exemplo, né? Como até a própria Maria, teve dois maridos, velho. O Espírito Santo, a partir do momento que engravida ela, se torna marido dela também, né? Aí ele vai dizer, quem é apto para admitir, admito, né? Aí Jesus abençoa as crianças, né? Trouxeram então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, como Jesus disse que ele aceitaria apenas crianças que se humilhassem como ele, perante ele, como uma criança se humilhou perante ele lá, quem era maior no reino dos céus, então ele colocando a mão sobre a cabeça dessas crianças, os discípulos começam a repreender as crianças, pedindo com certeza que as crianças saírem de lá, ou seja, estão sendo pedra no sapato de Jesus, pedra de tropeço para ele, né?
Aí ele vai dizer para eles não embaraçarem a criança, deixar elas irem até ele, né, porque delas é o reino dos céus. Então, se o reino dos céus é daquele que se humilha, né, porque o reino do céu de Jesus é uma competição de quem se humilha mais, ele vai dizer: o meu reino vai ser dessas criancinhas aqui, porque com certeza elas estavam se humilhando como Jesus adorava que elas se humilhassem. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Aí, olha só a questão do jovem rico. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca de quem, do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então, ou seja, Jesus, ele é o principal mentiroso, né? Porque ele se dizia ser o filho do homem dizia que vinha trazer, né, o sacrifício de animais para o templo de Jerusalém, a oferta agradável a Deus, etc. e tal. Ele dizia que era o filho do homem. O filho do homem era o próprio profeta Isaías. Então ele mesmo dá falso testemunho, né? Quando ele disse que era o filho do homem. Então, dentro da lógica dele, né, ele mesmo deveria participar do reino dos céus dele, né? Mas aí ele vai dizer que não vai entrar os adúlteros, ou seja, ele tem um discípulo que ele falou que ia dar 12 tronos para jogar a tribo de Israel, que é Felipe, que é adúltero, né? Ou seja, estava tendo um relacionamento com a mulher de Herodias, que já era casada, né? Não matarás, né? Não furtarás. Então ele também não deveria entrar no reino dos céus que ele mesmo está fazendo. Justamente por quê? Porque o que ele faz com os judeus é furtar, é furto, é roubo, né? Porque ele rouba a nova aliança que Deus estabeleceu no jardim do Éden, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados, a pele do animal para cobrir o pecado, e transforma essa nova aliança na oferta de Caim, né? Que é o que? A oferta do campo, que não agradou a Deus, né? Que é o que? Transformando o pão, né, em corpo e o vinho em sangue, que são que frutos do campo, né, não um animal literal como deveria ser. Então, ou seja, ele furta o título das autoridades judaicas, dos profetas, né, o título de Isaías, de filho do homem. Né? Então, ou seja, ele dá falso testemunho, ele furta, né? Ele tem no meio das autoridades dele lá pessoas que são adúlteras, então ele deveria ser o último a dizer que as pessoas podem entrar no reino do céu, não deveria fazer essas coisas, porque ele e os seus eram os primeiros a fazer. Né? Aí ele vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe. Ele não honrava o pai e a mãe dele, porque o pai e a mãe dele sacrificou animal para perdão dos pecados dele quando ele era pequeno, consagrou ele no templo para cuidar das coisas do templo, né, das coisas da lei. Quando ele cresce, ele se batiza com João para perdão dos pecados, ou seja, ele desonra, né, o que a mãe dele e o pai dele fizeram por ele, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não ama o próximo como a ti mesmo, né? Por quê? Porque do jeito que ele tratou a mulher cananeia, do jeito que ele tratou a mulher adúltera no templo, né? Tanto que as pessoas lá nem apedrejaram ela, ele mandou os discípulos dele apedrejar, aquele que não tiver pecado, que ele perdoava o pecado dos discípulos dele, né? Do jeito que ele tratou a mulher cananeia, aceitando ela, né, como se fosse cachorrinha, né, dele, e ele sendo dono, né, ele também humilhou a mulher que comeu na casa do fariseu, né, deixando com que aquela mulher se humilhasse perante ele, né, para ter perdão dos pecados dela. Né, enquanto na aliança de Abel era só sacrificar o animal e tinha o perdão dos seus pecados, mas Jesus deixa com que ela se humilhe perante ele, né, a ponto de chorar tanto, a ponto de suas lágrimas serem como água para lavar o pé dele, né, enxugar com os próprios cabelos, né? Ou seja, isso não é um amar o próximo, né? Mas quando ele diz amar o próximo aqui, né, não é amar todo mundo, é amar os dele, né? Porque ele sabe que eles são inimigos, ele vai dizer para o povo que ele está roubando o povo, ele é inimigo, mas que eles têm que tratar bem o inimigo, ele se referindo ele à tropa dele. Então, se o inimigo der um tapa na cara dos judeus, eles têm que virar o outro lado para ele bater, né? Então, ou seja, se eles roubarem a capa do judeu, o judeu também tem que dar, né, a túnica, né? Dar tudo, né? Ou seja, vou te roubar, vou te humilhar, vou te assaltar e você tem que ficar quieto, né? Aí ele vai dizer: replicou o jovem rico, tudo isso tenho observado que ainda me falta. Então, ou seja, ô Jesus, se for para honrar pai e mãe como você honra aí, então eu desonro meu pai e a mãe. Se for para amar o próximo aí como você ama, então eu não amo o meu próximo, certo? Se for para roubo, na questão de roubo aí como você fala aí, certo? Então não tem nada disso que você pede, certo? Aí ele vai dizer: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende
os teus bens dar aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, ele vai dizer para o pobre, para o rico, que se o rico quiser ser perfeito perante ele, já que o rico não atende os requisitos de Jesus para fazer parte do reino dele, então que ele venda tudo e dê para os pobres. Quem que eram os pobres aqui? Eram os discípulos dele, que haviam abandonado tudo para seguir ele, deixado casa, deixado tudo para seguir ele, para dar o golpe no templo de Jerusalém lá no povo judeu. Né? Aí ele vai dizer a respeito do perigo das riquezas. Né? Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Então, ou seja, ele vai dizer para os discípulos dele que aquele rico ali, ele vai dizer um rico, não todos os ricos, ou seja, aquele rico ali dificilmente estará no reino dele. Ele vai dizer, ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que entrar esse rico no reino de Deus. Ou seja, aquele rico ali não entraria no reino dele de jeito nenhum, porque ele não quis vender tudo para dar para os discípulos dele. Né? Ele vai dizer, ouvindo os discípulos, ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Então, o discípulo vai dizer para ele, sendo assim, Jesus, se ele vai ter que vender tudo para dar para nós, quem vai poder ser salvo então? Porque muitas das pessoas aqui, com certeza, não tem nada do que vender para dar para nós. Como é que elas vão ser salvas então? Né? Como é que um rico vai ser salvo então, vendendo tudo e dar para nós? Ninguém vai querer ser salvo. Né? Porque na verdade não vai ser salvo porque Jesus não pode salvar ninguém. Né? Tanto que não pôde salvar a si mesmo, nem os seus discípulos. Aí Jesus, ficando neles a olhar, disse, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhes falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, quem será pois de nós? Jesus respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, ou seja, ele está se colocando num papel que não cabe a ele cumprir, porque ele não é o Filho do Homem, o Filho do Homem é o profeta Isaías, ele perverte o Filho do Homem quando transforma o sacrifício de animais que o profeta Isaías disse que ia fazer, né, para o povo retornar essa nova aliança. Jesus quebra, né, esse simbolismo do Filho do Homem, transformando o pão em corpo e o vinho em sangue, perdoando pecados sem o sacrifício do animal que precisava, como perdoou todos os pecados daquelas pessoas sem sacrificar um animal. Né? Então, Pedro vai dizer para ele, Senhor, o que vai ser de nós? Nós deixamos tudo e não achamos nenhum rico agora, né, para vender tudo que ele tem e dar para nós, para fazer parte do nosso reino. O que vai ser de nós? Aí ele vai dizer que quando ele vier na regeneração do Filho do Homem, ou seja, coisa que ele não é, ia sentar-se no trono da sua glória, ou seja, sentar no trono de Moisés, que é a cadeira no templo de Jerusalém, com ele vai sentar os 12 discípulos dele com 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Então, ou seja, lá ia ter adúltero Filipe para julgar adultério, olha só que hipocrisia. Lá ia ter quem não honrava pai e mãe, que era Jesus que não honrou o pai e a mãe, revertendo o sacrifício que o pai e a mãe dele fez para perdão dos pecados dele com animais, se batizando com João. Então, ele, né, ia julgar os que não honravam pai e mãe, ele desonrando pai e mãe, e jogar os que roubam, ele roubando, né? Aí ele vai dizer, e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou pai, ou mãe, ou mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, o que ele está querendo dizer para os discípulos dele? Não, nós até agora não conseguimos achar nenhum rico que vendesse tudo para dar para nós. Então, vocês não precisam ficar preocupados, porque vocês deixaram tudo para seguir o meu plano, né? Mas quando eu me regenerar como filho do homem, quando eu sentar no trono, né? Quando eu sentar na cadeira de Moisés no templo de Jerusalém, eu vou estabelecer 12 tronos para vocês, aqueles que largaram tudo para nessa luta junto comigo de golpe no templo de Jerusalém para roubar o templo de Jerusalém dos judeus, esses que estiveram junto comigo, né, vão receber 12 tronos, né? E todo aquele que tiver largado mulher, irmão ou qualquer coisa para me seguir, né, receberá muitas vezes mais, né, e herdará a vida eterna. Então, por que eles receberão muitas vezes mais? Porque a partir do momento que Jesus toma a cadeira de Moisés e governa o templo de Jerusalém, que é a estrutura econômica, né, maior ali daquela região, o que vai acontecer? Ele vai recolher o dízimo, a oferta de todas as pessoas, então automaticamente ele vai enriquecer, né? Então, ou seja, o plano é tomar o templo de Jerusalém, porque depois que tiver tomado o templo de Jerusalém, automaticamente eles ficam ricos e não vão precisar que os ricos, né, doem as suas riquezas para eles, para seguirem eles, né? Aí ele vai dizer, porém muitos primeiros serão últimos, né? Então ele vai dizer o seguinte, aqueles que estão sendo primeiro agora vão ser os últimos, ou seja, aqueles que estão na autoridade agora vão ser os últimos, né? Ou seja, vão ser colocados como não sendo autoridades, né? E os últimos, ou seja, nós que somos os últimos, vamos ser os primeiros, né? A partir do momento que ele tomar o templo de Jerusalém. E você vai ver que quando Jesus morre, ele despreza esse jovem rico aqui, mas quando
dizendo que é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que esse rico entrar no reino dos céus, ou seja, no reino dele um rico jamais entraria, esse rico. O texto vai dizer que ele desprezou o rico, né? Mas quando ele morre, vai ser um rico que vai tirar o corpo dele da cruz lá, né? Ao terceiro dia lá, né? E vai cuidar dele, né? Vai dar inclusive um túmulo para ele digno, né? Ou seja, uma casa para cuidar dele, né? Ou seja, a ingratidão dele, né? Fez com que ele fosse soberbo assim.